Ontem, dia 11 de maio de 2025, pleno domingão, à noite, saiu a notícia aí de que a BlackRock chamou a SEC aí para uma reunião para falar sobre o ETF da XRP, né? Então criou-se um fomento aí, né, da galera de novo em cima da XRP, porque a BlackRock está muito interessada. E isso realmente é algo de se destacar, né? Várias instituições dessas aí grandes, né, grandes investidores estão interessados no ETF da XRP, então a gente sabe que tem um futuro promissor essa moeda aí, mas vamos com calma, vamos analisar melhor o que está acontecendo. Já tem gente falando sobre um grande aumento de valorização da XRP por conta disso. Mas o que acontece? O que aconteceu foi apenas um convite para uma reunião, né? Eles agendaram ali uma reunião com a SEC para tentar aprovar aí essa questão do ETF da XRP. Então, eu acho que o pessoal está se precipitando um pouquinho, né? Estão dizendo aí que tem 78% de chance dessa aprovação até o final de 2025, eu acho que é esse aí que é o ponto que o pessoal tinha que atentar. Até o final de 2025 há uma possibilidade sim de ser aprovado, e só quando chegar lá é que provavelmente vai começar a ter realmente uma valorização substancial. Vai começar a ter realmente uma valorização substancial dessa moeda, tá? Por enquanto, eu não acredito que vai ter, não. O que acontece aqui, gente, é que se vocês olharem aqui a XRP, olha só esse gráfico aqui da XRP. No início do mês passado, aqui no dia 12, né? Até um pouco antes do dia 12, que foi quando começou a subir todos os tokens, né? Os tokens começaram a subir no dia 7 de abril, agora de 2025. Vamos procurar aqui o 7 de abril. Foi exatamente aqui, ó, quando o Trump ele deu uma pausa lá na guerra tarifária. E o token do XRP estava 1,79 e agora ele está 2,44. Então ele até agora subiu 36,5% desde esse período, né? Desde o dia 7 de abril até agora. Em contrapartida, outros tokens aí, como por exemplo a Radium, né, já subiu mais de 100%, já estourou a casa aí dos 120%. E tem vários outros tokens que estão bem acima em valorização. Então muito fomento está sendo criado por causa dessa notícia que foi dada ontem à noite, mas a galera vai querer simplesmente começar a comprar XRP agora por causa dessa notícia. Isso tem acontecido vez após vez, o Donald Trump vem e fala alguma coisa, a galera vai lá, compra, demora muito, tem uma queda, uma correção novamente, aí o Elon Musk vai lá, também fala alguma coisa, tem ali uma pernada de alta e rapidamente começa a cair novamente. Então, gente, isso é uma manipulação de mercado, tá? Essa notícia é uma notícia que tem um certo valor, mas é uma coisa que todo mundo já sabia no fim das contas. Ela veio só mesmo para fomentar o mercado para quem não tem experiência ainda, para quem está indo na vibe do disse-me-disse, tá? A gente já sabe que isso iria acontecer, mas até agora não falou nada de novo. É água molhada, maneira como se diz, né? Ou seja, só falou aquilo que é óbvio, né? Que realmente dá para acontecer. A BlackRock realmente está muito interessada. A gente sabe que é uma moeda em potencial, tá? Uma moeda emergente e que vai dar muito certo. Só que não é o momento dela, tá? Não é o momento dela. Quem quiser comprar para ter um retorno rápido agora, pegar esse período de alta, não é a melhor moeda. Vai ter rendimento? Vai ter rendimento, com certeza. Ela já teve aí 36,5% de rendimento aí em um pouco mais de um mês. Mas tem outras moedas que estão valorizando muito mais. O próprio Ethereum já está valorizando muito mais do que a XRP. Agora, se você quer comprar a XRP, se você está vendo possibilidade lá na frente de ser um bom investimento, e de fato você tem que comprar pensando a longo prazo, tá? Visto que se está tudo especulado para que seja aprovado no ETF da XRP até o final do ano, e mesmo assim não é nem 100%, a estimativa é de 78% de probabilidade de ser aprovado, você já começa a pensar que a probabilidade de ter de fato uma valorização, algo que vale o seu rendimento, né, que vale o seu investimento, é algo a longo prazo, tá? Médio a longo prazo. Então, se você deixar para final do ano ter esses rendimentos, ou quem sabe até o início do ano que vem, aí é muito provável que você vai se dar muito bem, tá? Vai dar muito certo. Mas se você está pensando em tirar lucro agora, nesse mês de junho, né? Junho, início de julho, esse token não é o melhor token do momento, tá? Tem outros aí melhores, eu já até fiz um vídeo aí falando sobre 10 moedas aí que você pode comprar, que é certo de você ter retorno. Inclusive a XRP estava no meio delas, mas eu falei que ela era a mais fraca de todas, e de fato está acontecendo. De todas as 10, a XRP está sendo a mais fraca de todas as outras estão tendo altas. E eu até fiz outro vídeo depois falando sobre mais 5 moedas, eu fiz também falando sobre a Polygon. Então assim, eu já falei de umas 16, 17 moedas aí que você pode comprar com segurança, que você vai ter valorização, e de fato está tendo, tá? O que eu falei está se cumprindo da maneira como eu falei. E como eu falei que algumas subiriam mais do que a outra, né? Como a Radium, por exemplo, também está se cumprindo mais uma vez de forma assertiva. Aquele vídeo foi feito para vocês. Quem foi lá, quem comprou, tá realmente já tendo lucro. Se vocês olharem aqui, por exemplo, olha a Solana. Vamos lá também no mesmo período, do dia 7, tá? Dia 7 de abril. Foi bem aqui nesse fundo aqui, olha o fundo dela.
aqui ó, dia 7 de abril, ela estava 105 dólares e hoje ela está a 176 dólares. Então ela já valorizou 68%, né? Olha só, conta 36,5 da XRP, ela valorizou 68%. Ela chegou até mais, né? Ela chegou a bater aqui, se eu não me engano, nessa semana ela bateu 179 dólares aqui, como vocês podem ver. Então ela valorizou até mais do que isso, tá? Eu tô falando do preço atual dela. Vamos ver aqui a Radium, só para vocês darem uma olhada também em como que ela realmente teve um potencial de alta muito maior. Aqui no fundo dela aqui, ó, no dia 7/4, aqui ó, 7/4 ela estava 1,58 e hoje ela está 3,22. Ela teve uma valorização aí de 104% aí no mesmo período em que a XRP ela valorizou 36,5%. Então, de fato, para essa temporada agora, ela não é o melhor momento de ser investida a XRP para quem quer lucro a curto prazo, tá? Agora quem quer ir comprando, deixando lá para a valorização dela quando surgiu o ETF, aí vale a pena, tá? É o tipo de token que você vai comprando, de moeda que você vai comprando e vai deixando, vai acumulando moeda da XRP, tá bom? Então se você está pensando nessa alta agora no meio do ano, não é a mais indicada, tá? E eu falei para vocês 104% aqui de alta, mas sendo que ela bateu 3,35, tá? Então ela subiu um pouquinho mais, agora teve uma pequena correção, mas se você olhar o gráfico ainda é um gráfico de alta, tá? O fundo nunca ultrapassa o fundo anterior, então a Radium ainda está em progresso de subida, ela vai subir bastante ainda, como eu disse no vídeo anterior, ela esse ano ainda pode chegar a 500% de valorização. Eu não sei se é agora no meio do ano ou se até final do ano isso pode acontecer. De todo modo, vai acontecer. Então quem está comprando agora, por exemplo, quem talvez não pegou a posição lá quando eu fiz o vídeo, tem a oportunidade de entrar agora. Embora ela valorizou aí 100%, ela ainda tem bastante espaço para crescer. Eu acredito que ela vai subir aí mais 200, 300% até o final do ano, dá tempo para você entrar. Mas estamos falando da XRP, se você quiser entrar na XRP, ainda compensa para você no caso de médio a longo prazo, tá bom? Então eu só estou fazendo essa observação aqui porque tem muita gente que se empolga demais, se desespera com qualquer notícia que tem na internet, tá? E na verdade essa notícia foi mais do mesmo, foram notícias que todo mundo já sabia, que já vem se falando desde o final do ano passado, e tudo no fim das contas depende da aprovação ali da SEC, tá? De fazer o ETF, e a BlackRock está muito interessada, o que é o ponto positivo que eu falei para vocês. O que é o ponto positivo é que essas instituições estão muito interessadas nela. Isso quer dizer que vai ter um grande investimento na XRP mais para frente, mas enquanto isso não for aprovado, ainda não vai ter uma alta, tá? Mas você pode já comprar agora e ir acumulando, assim como você faz com o Bitcoin. Mas resultados mais rápidos, você tem que ir nessas que eu falei aqui, Solana, Radium. A própria Cardano teve um aumento muito bom aqui, ela saiu de 68 centavos para agora 83 centavos. Então tem bastante moeda aqui que vai subir nesse período de mês de maio e junho, e você vai poder já lucrar aí de 20, 25%, 50%, 100% nesse período, quem sabe até mais, tá? As moedas que eu comprei aqui, ó, eu vou mostrar minha carteira para vocês. Eu comprei a Radium, a Eve, a Solana e a Arbitrum. A Arbitrum teve um aumento de 50% nesses últimos dias. Infelizmente eu entrei nela um pouco atrasado. Aliás, todas elas eu acabei entrando um pouco atrasado, mas ainda tempo. Atrasado no sentido de não pegar lá o início do início, tá? Se eu tivesse pego o início do início, a minha Radium, por exemplo, já teria me rendido mais de 100%. Mas todas elas aqui já me renderam mais de 20% em apenas alguns dias, tá? Então, se vocês quiserem entrar agora, ainda dá tempo. Tem várias outras moedas que você podem comprar aqui que vai dar bom com certeza. A própria Dogecoin, eu também indiquei ela, né? Ela saiu de 18 centavos, hoje está 24 centavos. Isso é um aumento muito bom. A Pepe Meme eu nem indiquei porque eu acho ela um pouco arriscada, mas estava realmente na cara que ela ia ter uma boa subida e ela subiu realmente muito bem. Se vocês forem olhar aqui, ó, na semana, só nessa semana, a partir aqui do dia 7 de maio, tá? Do dia 7 de maio, não é 7 de abril não. Então, olha só, ela saiu daqui e foi parar aqui em cima, subindo uma subida de 87% em uma semana, né? Poxa, quem tivesse comprado ela ali, quem comprou, se deu muito bem, 87% em uma semana. E o gráfico dela de alta, você pode reparar que ela continua em alta, tá? No gráfico semanal, se você for para o gráfico diário, você também percebe que ela continua em alta. O fundo dela que ela tem nas correções nunca ultrapassa o fundo anterior, então ela vai continuar subindo aparentemente por mais algum tempo, tá? Lembra que eu fiz um vídeo falando sobre o tempo certo de vender? E os gráficos dão pra gente algumas previsões de período de tempo, né? Que começa ali da faixa dos 17 dias subindo direto, alguns 22 dias, alguns 30 dias e alguns 45 dias. Depende do período que estamos vivendo aí na fase das altcoins, né? Das criptomoedas. Essa fase agora de junho, eu acredito que vai chegar aí na fase dos 45 dias, 60 dias aí, muitos das moedas. Porque o Bitcoin ainda está em alta, se ele continuar subindo, se ele realmente chegar à barreira ali dos 120, 150 mil, as altcoins em seguida vão começar a subir exponencialmente. Por isso que tem uma grande previsão para que final do ano, agora de 2025, a gente tenha uma alta muito boa. Mas essa metade do ano agora, até acabar esse período de intervalo das tarifas do Trump, né, que acaba aí após 30 dias, se eu não me engano, vai ser no dia 7 de julho. O Trump vai voltar aí com as tarifas dele novamente. Mas se tudo der certo, tiver negociação com vários países, inclusive com a China, que eles estão realmente já pensando em negociar,
as coisas vão ficar boas para todas as criptomoedas, para todos os mercados. Mas se por um acaso as tarifas voltarem, a gente sabe que vai ter uma correção no mercado aí, então você já sabe, né? Quando chegar ali perto do final de junho, acho que é o limite da alta dessa pernada que vai ter. Mas a gente só vai saber isso quando a gente continuar a confirmar a subida do Bitcoin nesse mês e no mês de junho, tá bom? Algo pode acontecer no meio do caminho? Pode ter algum percalço aí no meio do caminho, porém a expectativa é de otimismo, né, de que vai subir nesses próximos 2 meses, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!